Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brawl de Fogo. Vou falar um pouquinho mais baixo porque eu tô aqui, vocês estão vendo que eu tô num fundão verde aqui, um lugar com uma tela verde croma, né? Eu tô aqui no estúdio, né, da Go Live da Copa do Brasil, né? Tô num dos espaços aqui, dei uma escapada, daqui a pouco vai começar as lives aí com as transmissões, né? Graças ao meu trabalho lá no TikTok, eu tô trabalhando junto com a Copa do Brasil na transmissão aí dos jogos, né? Pros comentários das partidas, conteúdo sobre Copa do Brasil. Você deve estar escutando a galera de resenha aí no fundo. E aí dei uma escapada aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa situação que surgiu. Eu tinha até um vídeo engatilhado, tá? Pra falar um pouquinho sobre... eu queria falar um pouco sobre o Carly, sobre o Gatito Fernandes, né? Mas vamos deixar esse vídeo um pouco para depois, tá bom? Nesse momento estou querendo fazer um vídeo aí sobre uma situação que ela surgiu através do meu amigo, pelo menos eu vi primeiro lá no Central Botafogo. E era uma informação que eu já tinha, né, desde a semana passada, mas que eu não tinha apurado concretamente, totalmente a situação, então eu preferi aguardar. E aí agora a gente está vendo isso vir à tona, né? Eu também não tenho essa vaidade, né, de querer dar primeiro, né, a informação, enfim. Mas a situação é a seguinte: o Daniel Borges atingiu uma meta de partidas estipuladas aí e contratualmente o Botafogo tem a obrigatoriedade da compra do jogador, tá bom? Uma informação adicional, né? Se a gente não tiver se o Daniel Borges jogasse mais um determinado número de jogos, né? Eu não sei exatamente qual é essa meta, né, de número de partidas, a compra ela teria que ser de 1 milhão, né? Então o Botafogo comprava agora por 600 mil, que aí o Botafogo vai pagar parcelado e tudo mais, ou era 1 milhão depois, tá? Isso tudo pelo Daniel Borges, tá bom? Então o Botafogo, e esse contrato ele pode ir até 2023, tá legal? Então a gente está falando de 3 temporadas a mais ou 2,5, tá? Eu não tenho a informação se o contrato seria até o meio ou até o fim de 2023, mas essa é a situação nesse momento que a gente tem do Daniel Borges, tá bom? Vamos à minha opinião, tá? E eu tenho uma opinião muito sucinta em relação a isso, muitos vão discordar, mas essa é a minha opinião, tem que ser firme naquilo que eu penso. Acho o Daniel Borges mau jogador? Não, mas não acho excepcional, certo? Acho que nos moldes do mercado para lateral direita, que é uma posição escassa, é difícil você encontrar, né, um lateral que você consiga ter uma sequência muito grande com o cara, porque hoje é uma posição escassa no futebol. Mas agora, até que ponto vale a pena, né, para você fazer um contrato em que você tem uma cláusula de obrigatoriedade de compra de 600 mil reais? Né? Mais de R$500 mil por um atleta que, pô, cara, um atleta nota 5, nota 6. Isso na Série B. Né? Quer dizer, na Série B ele até, né, tem um nível maior. Mas numa Série A ele é um cara mediano. Certo? Ele é um cara que ele faz um bom papel defensivo e ofensivamente ele faz feijão com arroz. Até que ponto para o Botafogo valeria a pena pagar 600 mil reais para ter esse jogador em definitivo? Um atleta que você não vai ter potencial de revenda, um atleta de 28 anos. Eu acho que dentro da filosofia, eu não sei nem se o CEO gostou disso, né? Porque é uma situação de contrato, de gatilho contratual. Então, honestamente, eu não gostei, cara. Não gostei, não achei legal. Entendo que é uma posição escassa, mas a gente já tem o Rafael, né, que vai jogar no ano que vem. Tinha o Jonathan Lemos, que agora, né, dá todo indício que ele não ia ficar. Inclusive, isso explica muita coisa, né? Por que o Jonathan Lemos ele atuou, né, em algumas partidas ali do nada, ele foi titular e a gente não entendia muito bem. O Anderson dava aquela maquiada falando que era para rodar um pouco as posições, né? E na verdade tinha muito a ver com isso, né? O cara tipo, ia atingir uma meta, provavelmente ele não deve ter ficado muito contente com isso. O Anderson quer a renovação do jogador, o Freeland também é um cara que é favorável pela continuidade do atleta. Isso daí dá um indício pra gente entender que a diretoria do Botafogo deve sim, né? Agora é um grande indício, né, cara? Porque é uma indicação do Anderson. Ele deve ficar para 2022 como técnico numa quase confirmada Série A. Só que agora, cara, eu acho que faltou um pouco de responsabilidade aí, tá? Primeiro no contrato, né? Porque juraram que esses contratos iam acabar, né? De gatilhos, de metas, e aí tem que comprar. E aí eu pergunto, será que é o único caso? Será que outros casos de outros jogadores também não têm essas metas? Segundo,
Se fosse assim, se o Botafogo hoje tivesse uma realidade, né, eu não vou nem usar os exemplos mais, né, contundentes, como, sei lá, Flamengo, tá cheio de dinheiro, Atlético Mineiro, tem um patrono, Palmeiras. Né, vamos colocar em uma realidade um pouquinho abaixo, um Internacional de Porto Alegre, que é um time que tem lá suas dificuldades, mas não é algo parecido com o Botafogo, tanto é que comprou o jogador do Botafogo recentemente. O São Paulo, né, um Corinthians tem muita dívida, mas hoje desportivamente está fazendo algumas contratações. Se isso fosse nessa realidade, eu juro que eu entenderia. Eu acho que no mercado do futebol não tem nada de espalhafatoso nisso. Mas na realidade do Botafogo, cara, né, não está sobrando dinheiro, certo? O investimento, o orçamento para 2022 vai ser ainda mais curto. O Botafogo vai ter que ser mais certeiro ainda para tentar fazer um planejamento para se manter na Série A. As dívidas vão ser maiores. Então, cara, eu acho que você pegar 600 mil e jogar para contratar um lateral direito, que a gente não sabe nem se ele vai ser o titular, né, porque tem o Rafael, eu acho um erro. Correto? Por exemplo, o Botafogo ele pagou 380.400 quase no Chay. Né? Então o Botafogo está pagando mais dinheiro no Chay do que no Daniel Borges. Né? E a gente não está falando aí sei lá, cara, a gente está falando de um jogador aí que tem um potencial de revenda. Né? Não é titular absoluto, mas a gente fala muito nessa questão de você comprar o passe do Oyama. Né? Mas é o Daniel. Né? Talvez tenha alguma coisa a ver, tipo, uma diplomacia aí com o Mirassol. Você compra consegue ter uma boa relação e aí mantém, sei lá, mantém o Luiz Oyama, né? Enfim, pode ter tudo isso envolvido. Mas eu acho que 600 mil, você analisando friamente, para um time com todas as dificuldades, 600 mil por um lateral direito, nota 5, nota 6, eu não gostei, eu não achei legal. Embora ache o Daniel Borges um jogador ok, um jogador que agrega. Mas eu sinceramente acho que para a situação do Botafogo não é legal. E aí a minha maior preocupação é a seguinte, será que é o único gatilho contratual? Vou usar um exemplo aqui que é o mais preocupante. E o Rafael Moura, tá? Rafael Moura que chegou, disse lá que o contrato dele tinha metas, se falava lá em metas por gols, né? Mas será que tem metas por partidas também? O Rafael Moura está entrando muito aí no segundo tempo, em vários jogos. Será que não tem uma situação aí dele ter que ser adquirido aí pelo Botafogo? O Luiz Henrique, né, será que aí não tem uma cláusula de renovação automática, né, com o Rafael Moura? Eu, honestamente, começo a ficar preocupado com esses contratos da maneira que foram feitos. Tá? Honestamente, começo a ficar bem preocupado. E, enfim, a situação é essa, rapaziada. Vamos ficar fiscalizando. Certo, o Botafogo está numa boa fase, o Daniel Borges até entrega um bom futebol na Série B, mas a gente tem que saber descolar as coisas e tem que fiscalizar, porque o ano de 2022 vai ser muito difícil para o Botafogo e com contratos gatilhos, que tem que compra cláusula com compra automática e tal, eu acho que é complicado. Tá? Essa é a minha opinião. Respeito opiniões diferentes, mas eu penso dessa forma. Valeu, um abraço, fui!